A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o evangelista João Venâncio e nesta oportunidade de hoje que Deus nos concede, nós vamos fazer a análise de um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 14. Está escrito: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Queridos, o autor deste Evangelho chama-se Mateus, cujo nome significa dádiva de Jeová, certo? Ou dádiva de Deus. A data em que este Evangelho foi escrita, aproximadamente 50 anos depois de Cristo, certo? A verdade principal do Evangelho de Mateus é Jesus, o filho de Davi, é o Messias. O período histórico que abrange o Evangelho de Mateus é do nascimento de Cristo à sua ressurreição. O versículo-chave é Mateus 5,17, que diz: "Não vim abirrogar, mas cumprir." Ok? Mateus escreveu o seu Evangelho direcionado para os judeus e por isso apresenta Jesus como o filho de Davi, certo? Que provinha da descendência de Davi. Mas, querido, voltando para o texto em que nós lemos, Mateus capítulo 24, versículo de número 14, Jesus se reunia com os seus discípulos pouco antes de ser elevado aos céus, de ser assunto ao céu, antes da sua ascensão ao céu, e responde a estes sobre alguns sinais concernentes ou que antecederão a sua vinda. Após dissertar sobre evidências mais cosmológicas, como por exemplo guerra, rumores de guerra, e depois também assuntos eclesiológicos como perseguição, falsos profetas, Jesus lança uma evidência puramente missiológica, dizendo que era pregado ou que será pregado o Evangelho do Reino. Se você analisar o texto, está escrito: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Vamos observar alguns pormenores nesse texto, como por exemplo, e será pregado, tem como raiz querigma, a palavra grega querigma, que significa uma proclamação audível e inteligível. Nós podemos observar que hoje, em pleno século XXI, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado por vários meios de comunicação, de várias formas, há vários métodos que se usam hoje na atualidade para se propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, esse texto de Mateus, capítulo 24, verso 14, ou todo o texto do capítulo 24, aliás, se refere a uma proclamação mais objetiva, uma proclamação do Evangelho com mais compromisso, com mais objetividade. Por exemplo, como eu já disse e repito, a palavra grega, a expressão grega "e será pregado", como está escrito, "e será pregado", tem como raiz a palavra grega querigma, que significa uma proclamação audível e inteligível do Evangelho. Continuando, o Evangelho do Reino por todo o mundo. Mundo aqui não é o mundo cosmo, e sim a palavra grega nesse texto é oikomene, que significa mundo habitado. Continuando no texto, diz assim: "Para testemunho aqui no texto martíria ou martiria, que evoca um testemunho de vida mais pessoal. A todas as nações, então virá o fim." Fim, a palavra fim aqui no grego telos, certo? Que aponta para a volta de Cristo. Ou seja, poderíamos parafrasear o verso 14
dizendo da seguinte forma: o Evangelho do Reino será proclamado de forma inteligível e compreensível por todo o mundo habitado, através do testemunho martírico de vida da Igreja a todas as etnias definidas. Ok? Então, o que eu quero trazer para nós hoje, queridos, é que o Evangelho está sendo pregado. Sim, está sendo pregado. Mas como está sendo pregado este Evangelho? De que forma está sendo pregado este Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo disse que é o poder de Deus. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus, então ele tem o poder de transformar vidas. O Evangelho, a palavra de Deus, o Logos de Deus, ele tem o poder de restaurar a vida, de transformar vidas. Por isso que a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e prática. Porque esta palavra, a Bíblia Sagrada, ela tem o poder de transformar vidas. Então, voltando para o texto, em Aprisco, nós podemos observar que Cristo está dizendo para os seus discípulos: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, ou seja, será anunciado de forma querigmática, aliás, de forma legível e inteligível, de forma que todos compreendam, de forma que todos venham à verdadeira compreensão da palavra de Deus. Porque hoje se prega o Evangelho, mas muitas vezes acontece de se pregar este Evangelho de uma forma superficial, de uma forma que não mostra o verdadeiro objetivo do Evangelho de Jesus Cristo. E um dos verdadeiros objetivos do Evangelho de Jesus Cristo é exatamente restaurar vidas, transformar e fazer com que essas pessoas restauradas reconheçam Cristo como Salvador da sua vida, da sua alma. Então, amados, que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Uma outra oportunidade estudaremos um outro texto. Se você gostou, se você achou interessante, pode curtir o nosso vídeo aí, dar um like. Que Deus abençoe, um abraço e fiquem todos na paz do Senhor.